Portugal, há 5 anos atrás, não era notícia no Brasil. Não era. Não se falava, nós não tínhamos notícia de Portugal no Brasil. De 2, 3 anos para cá, isso aumentou muito, tanto que hoje os principais jornais, Globo, Folha, Correio Brasiliense, Infomoney, todos os jornais, praticamente, eles têm uma coluna sobre Portugal, ou seja, geram notícias diariamente. Coluna é notícia ou diariamente ou semanalmente. E essas notícias muitas vezes são carregadas de xenofobia, carregadas de discussão entre um brasileiro e um português, entre um. Então, muitas vezes a gente não sabe nem a razão daquela discussão, a gente não sabe o que gerou aquilo, não, nós não sabemos. Mas se pega o assunto da nacionalidade, a diferenciação da nacionalidade, e se ataca aí esse assunto em relação à xenofobia. Então, entendam, muitas vezes, a mídia vai inflar um assunto que é verdadeiro. De novo, quero deixar claro, isso acontece. Porém, o que eu não concordo e jamais vou concordar com isso é dizer que todo português ou que Portugal é xenófobo. Não, isso não. Né? Recentemente eu fiz um vídeo, saiu hoje, inclusive, no nosso canal do YouTube, falando sobre o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, jogador brasileiro que joga na Espanha, no Real Madrid, e sofre com racismo na Espanha. Então, quer dizer que a Espanha é racista? Claro que não. Um ou outro, ou 10, ou 1.000, ou 50 mil, não importa. São. Agora, a Espanha, não. Eu não consigo concordar com isso. Possivelmente você já deve ter ouvido falar sobre um caso no Brasil de racismo, de xenofobia, e quer dizer que todos os 220 milhões de brasileiros são racistas? São xenofóbicos? Não são. Então, eu acredito que a gente tem que tratar caso a caso. Eu acho que tem que ser punido a pessoa, o indivíduo, o CPF ou o NIF, como você quiser chamar. Esse tem que ser punido, aquele que comete o crime. Agora, pegar e dizer de forma generalizada que toda uma nação é xenófobo, comete xenofobia, ou toda uma nação ela é racista, isso eu acho um absurdo, um exagero e uma injustiça, porque essa não é a verdade. E isso muitas vezes acaba tirando o sonho, tirando o desejo de pessoas que querem viver essa experiência de estar aqui em Portugal. Gente, Portugal é um país fantástico, o clima maravilhoso, né? A gente está agora na primavera, é lindo, Portugal é lindo. Vários tipos de vegetações fantásticas, tem praia, tem neve, tem floresta, áreas mais fechadas ali com florestas, tem regiões mais ao sul do país com praias de águas mais quentes. Assim, é fantástico, tem muita história. Portugal é um país que é um berço da história da humanidade. Então, muitas vezes estão muitas pessoas deixando esse sonho por conta de uma informação que acabam recebendo numa nota, numa manchete, numa informação sem muita, eu diria, confirmação do que aconteceu. Agora, existe. Acontece? Acontece. Porém, o que é importante aqui é a minha dica para você. Faça a sua imigração de forma planejada. Faça a sua imigração de forma legalizada, com toda a documentação, com todo o respaldo jurídico necessário para que você não passe por nenhum tipo de constrangimento nesse sentido, para que você não passe por nenhum desconforto, para que você não passe por nenhuma situação que possa gerar para você algum tipo de desgaste. Se proteja. Proteja a sua família, faça o caminho correto, siga o passo a passo estabelecido pelo governo. Mais uma vez eu falo isso para você. Portugal necessita de imigrantes. Então, faça o caminho, veja qual é o melhor visto para você, se é o visto de procura de trabalho, se é o visto de nômade digital, se é o visto D2 lá de empreendedor, se é o visto D7,
que é de aposentados ou de quem tem renda passiva, se é o visto D4, que é o visto de estudante, veja qual é o seu melhor visto, aquilo que se enquadra na sua realidade, ou se você é um filho de português, é um neto de português, é um cônjuge de português, ou um bisneto, ou um trineto, e talvez ainda tenha a possibilidade de fazer a cidadania, faça a sua cidadania portuguesa, seja um cidadão português e siga o caminho para que você possa vivenciar, experimentar Portugal. Tem muita coisa positiva, tem muita coisa boa em Portugal. E, infelizmente, essas pessoas, essas vozes, né, preconceituosas não podem ser a voz do país, não podem representar o país. Nós não podemos permitir que elas se tornem a voz que fala mais alto dentro de um país tão amigável, tão amistoso, um país que recebe tantas pessoas, tantos turistas, um país fantástico, com uma culinária fantástica. Então, a gente não pode aceitar. Eu tenho recebido isso muito, né? Muitas vezes as pessoas falam lá, né, nas redes sociais: ir para Portugal para quê? Para passar, para ser xingado ou para ser maltratado. Gente, essa não é a realidade. Essa não isso não é o que acontece toda hora. Isso acontece. Agora, essa não é a regra. Essa não é a regra. Você pode ter certeza do que eu estou falando. E eu posso trazer aqui para vocês, por exemplo, experiências dos meus próprios filhos. Meus filhos entraram na escola e nunca tiveram nenhum tipo de tratamento. Sai daí, seu brasileiro, sai daí. Não. Pelo contrário, foram abraçados pelos professores, pelos colegas de escola. Fábio, mas eu conheço um caso que aconteceu. Sim, é exatamente o que eu estou dizendo. Acontece. Você pode passar por isso. Pode acontecer. E você precisa ter estômago ali, aguentar mesmo, porque não é fácil. É uma verdade. Agora, não acredite que essa é a regra. A minha batalha hoje é trazer para vocês sempre a verdade, sem parcialidade, sem interesse, sabe? Eu quero dizer para você o que de fato acontece. E eu posso garantir para você que, da mesma forma que acontece, essa não é a regra. As pessoas são, em sua grande maioria, muito bem tratadas. Agora, um detalhe: não confunda características culturais. Por exemplo, o português costuma ser mais direto na sua forma de falar. Ele é mais direto. Isso, muitas vezes, por nós brasileiros, nós interpretamos isso como sendo uma grosseria, uma falta de educação, né? A gente entende isso de uma forma negativa. Mas se você, por exemplo, for ao sul do Brasil, por exemplo, região do Rio Grande do Sul, por exemplo, as pessoas também ali são mais diretas. Não quer dizer que elas estão sendo mal educadas, não quer dizer que elas são grossas, são arrogantes, ignorantes, não é o caso. Mas elas são mais diretas. Então, perceba, tem toda uma questão cultural também por trás. E às vezes a gente acaba por interpretar isso de uma maneira que não é uma maneira correta ou fiel àquilo que está acontecendo. Ok? Então, entendam isso. A xenofobia ela acontece, ela é real, mas ela não é a regra. E muitas vezes ela é justificada por quem comete esse crime na imigração ilegal.